pessoal? Eu sou Cristina Benac e esse é o nosso canal Cristina Benac Arte Livre. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, eu faço uma entrevista com pessoas ligadas ao universo das artes. O propósito desse canal é auxiliá-los a fazer boas aquisições, cada vez com mais consciência e segurança. Então aqui hoje vão estar presentes a família Orsatti, é o Ezio Orsatti, Stephanie e Isabella Orsatti. Todos artistas plásticos, e vão contar um pouquinho das suas trajetórias. É um papo muito interessante, é um artista experiente com duas jovens entrando aí no caminho da arte e cada uma com a sua linguagem, é muito bacana. Eu acho que tudo isso nos auxilia na hora de identificar o que realmente nos toca numa obra de arte, né? Então, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, não esqueçam de se inscrever, combinado? Então vamos começar a nossa entrevista. Aqui estão os três artistas, Ezio, Stephanie e Isabella. Ezio, como começou a história da arte? Porque você não foi sempre artista, né? Você tinha outra profissão. Conta pra gente como é que é essa história. Bom, de formação eu sou engenheiro civil, mas sempre gostei de desenhar, desde criança e tal, fui desenhando. E os desenhos eu ia dando para os parentes, eles gostavam muito, enquadrava, dava para parentes. Até uma época que o pessoal começou a juntar muito desenhos também, o pessoal falou que eu precisava vender e mostrar para o pessoal também, outras pessoas, os desenhos. Aí eu fui lá no Mercado das Pulgas, vi como é que era. Na Brigadeira? Não, começou no Minhocão. No Minhocão. Começou no Minhocão e sem muito recurso também, sem nada profissional. Esticava um pano lá e colocava as obras e ia vendendo. Vendia para pagar o material e tal. Isso foi evoluindo. Comecei a me aperfeiçoar também nos materiais, tudo. E foi até chegar onde a gente está hoje, né? Fazendo a feira da Calixto, do MASP. E é interessante porque eles começaram no Mercado das Pulgas, depois foram para a Avenida Paulista, né? Sim. Ficamos na rua, na Avenida Paulista, e depois foram entrando nas feiras. E as duas moçoilas lindas, como chegaram a isso? Na época que meu pai ia para o Mercado das Pulgas, a gente ia vender roupa na rua, abria o tapete também. Ficava vendendo. E essas roupas, que roupas eram? As nossas próprias roupas. Tipo brechó. Tipo brechó, que a gente não usava mais. E aí foi o nosso primeiro contato com feira também, né? A gente era muito novinha, a gente nunca tinha vendido nada que era nosso, nunca tinha falado com o público, né? E nessa época a gente fazia faculdade também, que foi quando a gente começou, acho que a ter um pouco mais de experiência também com a arte, o fazer, né? Esse contato mais com o universo artístico, né? Tem uma orientação, né? Professor de arte, falava. Você fez faculdade do quê? De arquitetura. E eu fazia publicidade. Uma arquiteta e uma publicitária, viraram duas artistas. Como é que vocês foram de uma coisa para outra, Stephanie? Como é que foi? Na época a gente teve que trancar o curso, que a gente não estava conseguindo mais pagar a faculdade. E aí a gente começou a procurar curso livre, né? Para fazer alguma coisinha, não ficar parada. Aí o meu contato com a cerâmica foi no Sesc Pompeia, a primeira vez. E aí foi super despretensioso, foi uma coisa que eu peguei, tipo, do nada, assim, só pra fazer alguma coisa. E acabei gostando muito mais do que eu imaginava no primeiro contato com a cerâmica, né? O universo... porque ela é ceramista, ela faz coisas lindas em cerâmica. É um universo extensíssimo, né? É uma coisa de mexer com a argila, é muito imersivo mesmo, né? É uma coisa que a gente não tem o hábito também de ver o processo, de saber como que é feito tudo. Então foi um universo bem encantador pra mim no começo. E aí você ficou na cerâmica. E aí eu fui ficando, tô aí até hoje. E a dona Isabella? Eu sempre gostei muito de desenho, né? Sempre desenhei. E na época que eu fazia faculdade, eu comecei a me interessar por pintura, né? Eu comprei materiais de aquarela e comecei a estudar sobre isso. Eu abordo bastante o universo da natureza, né? É um assunto que eu sempre pinto. E, enfim, comecei a desenhar, as pessoas começaram a achar legal esse trabalho e falar pra mim vender, né? Que eu precisava vender, porque o trabalho era muito legal e tal.
E aí eu comecei a entrar junto com meu pai, né? Nessa época meu pai já estava vendendo os trabalhos dele, eu comecei a querer tentar vender meus trabalhos também, né? E aí foi rolando, assim, a gente começou na Paulista também, Sim. tanto eu quanto ela. E Aí a gente ia os três, montava as barracas individuais e cada um vendia o seu. começou a dar certo, a gente começou a se aperfeiçoar tanto a parte comercial, né? Quanto a parte técnica, falando sobre o desenho mesmo, né? E foi rolando, a gente foi crescendo, né? E No hoje começo era todos bem, vivem disso, vivem Todos da sei arte. disso, exatamente. no começo era bem básico, a gente não tinha nem embalagem para colocar. Hoje a gente já está bem mais Não, é aperfeiçoado. super bacana. Eles têm as sacolinhas, colocam tudo bonitinho, Tem o é super bem logo, apresentado, tem o o logo e tudo mais, né? Então é interessante como não necessariamente a pessoa precisa fazer uma faculdade de artes plásticas, né, para ser um artista, porque a arte está dentro, né, de cada um, né? O Ezio tem um trabalho super bacana, porque embora você tenha feito muitas coisas inspirado em grandes mestres Sim, e um pouco de cópia também, sim. você tem um trabalho autoral, né, Ezio? Tem um trabalho autoral. Logicamente a gente se baseia Sim. nos grandes ídolos, né, que a gente tem. Egon Schiele, que eu gosto muito, Matisse e assim por diante, né? Mas o meu forte mesmo, que eu gosto muito, é a anatomia mesmo. Então por isso que eu parto para essa linha dos grandes ídolos de anatomia. Se a gente, quando vê a banca, que ele tem banca bonita lá no MASP e também na Calixto, né? Vê os trabalhos dele, a gente identifica que é um trabalho do Ezio Orsatti. Então são formas humanas, mas é uma coisa que você impôs Sim, a sim. sua O pessoal visão, reconhece. né? Então ele tem que isso que é o interessante, né? Que você consiga na tua obra você passar aquilo que você sente, pensa, né? Documenta o teu momento e tal. Exatamente. Embora você traga, né, a influência, né, a inspiração que vem lá de trás, mas você tem uma coisa que é sua e que você precisa pôr para fora. E aí você expressa exatamente. através do desenho, ela através da cerâmica e ela através da aquarela. Porque todos têm uma linguagem muito pessoal, né? Eu procuro colocar, por exemplo, o meu mundo no papel, né? Então é a maneira que eu vejo o mundo. Por exemplo, muita gente fala, você trabalha bem sensual, é uma coisa, liberdade, e tudo isso aí, quem olha o meu desenho já identifica. Exatamente, isso é interessante. E na cerâmica você faz, além dos brinquinhos, né, são coisas lindas que ela faz, peças para colar, né, e tal. Tem também as esculturas, né? Sim, as esculturas eu comecei a fazer ano passado, ano retrasado, que o meu foco sempre foi a cerâmica utilitária, né? Porque quando eu comecei a fazer cerâmica, eu sempre vi as pessoas fazendo caneca, prato, coisas mais do dia a dia. E tem uma hora que fica chato, né? Você só fica fazendo caneca. E aí eu falei, vou ver o que dá. Fui pegando a massa e fui fazendo. E aí saíram umas esculturas que não tem nada a ver com a minha marca, né? Com as peças da minha marca, que são bem retas e super perfeitinhas, porque eu sou um pouco perfeccionista. As minhas esculturas vêm numa coisa de forma que sai um pouco do controle, assim, de mexer mesmo com a massa, né? Ver a liberdade do manuseio mesmo que eu consigo ter com a cerâmica. Né? Então, porque aí entra uma questão que é muito interessante do que é artesanato e do que é arte. Isso é sempre uma coisa que é super discutida, né? Porque artesanato a gente entende aquelas peças que você faz para comercializar e que estão utilitárias, né? Agora, a arte é uma coisa que você faz pensando que ela tem que ser eterna, né? Então, você pensa que aquela obra ela tem que ser para todas as gerações que vierem pela frente. Então, quando você começa no artesanato, não quer dizer que você seja meramente um artesão, porque você tem a alma de artista, né? Então, você consegue chegar a produzir obras com o projeto, com a ideia mesmo do artista, que é de fazer uma obra que inspire alguma coisa, que transmita, né, alguma mensagem, alguma ideia e que seja para durar, eterna, né? Porque a técnica é a mesma, né? Você só manuseia de uma forma diferente, né? É um impulso, acho, que você coloca diferente, né? Um objetivo diferente.
Então a Stephanie está aí entre a artesã e a artista, né? Interessante. E a Isabelle, com as aquarelas, ela tem uma visão muito pessoal da natureza, né? A forma dela de enxergar, né? Sim. E aí você trabalha muito a parte das plantas, né? Eu me inspiro muito em ilustrações científicas, né? Que o pessoal fazia antigamente de catálogo mesmo de plantas, como a Margareth me fez muito aqui no Brasil, né? E eu tenho também muita influência do design gráfico. Então eu pego uma planta, por exemplo, né? Faço todas as partes, né, da flor, do fruto e tal, e depois no computador eu coloco o título, coloco os textos descrevendo aquela planta e tal, nome científico, nome popular. Meu trabalho fala muito disso e também fala muito de preservação ambiental. Eu gosto muito de explorar a fauna e a flora brasileira. É um trabalho bem interessante. Então você vende as suas aquarelas e vende prints também, Isso, né? exato. E aí os prints você faz no computador, faz graficamente e imprime. Isso, as ilustrações são todas feitas à mão em aquarela. Aí eu escaneio, jogo no computador e daí no computador eu adiciono os textos, né? Como se fossem posters. Depois, né, que eu crio no digital. E aí eu faço essas reproduções em fine art. Então essas reproduções em fine art é uma forma de você tornar sua obra acessível num preço interessante, e as aquarelas têm outro preço. Isso, exatamente. Eu trabalho com esses dois nichos, né? Vamos dizer assim. Essas duas frentes. Interessante, né? Então, e na gravura, eu sempre exploro muito porque eu adoro a gravura, e quando eu vejo artistas que têm muita habilidade, a gente já imagina como seriam eles gravando, né? Então eu estou trabalhando com eles para que eles venham lá fazer gravuras também, ou gravura em metal, ou xilogravura, é todo um processo interessante. Então é muito legal quando você pega pessoas que têm muita criatividade e são muito abertos, né, a todas as técnicas e estão sempre buscando aprender mais e produzir coisas mais interessantes, mas com o foco do artista, né? Porque não é só a comercialização, não é? É uma forma de você, independente se você vai vender aquilo ou não, você produz aquilo que você está sentindo no momento. Exatamente. Essa é a expressão do artista, né, gente? Então, isso Eu acho que, por exemplo, a gente está sempre evoluindo. O artista nunca está contente com o momento. Ele está sempre procurando alguma coisa a mais. E eu acho que, no meu caso, o próximo passo agora é começar a trabalhar com as gravuras. Vamos lá, estamos nisso. Muito legal. Porque são todas formas, né, de você expressar a tua criatividade, as tuas sensações, né, os seus momentos. Então, o que a gente gosta, e por isso que esse canal existe, é com essa finalidade de trazer não só artistas experientes, mas artistas que estão sempre na busca. Porque quando você vai comprar uma obra de arte, é importante que você consiga perceber se ali existe a alma do artista, se ali existe uma mensagem, se aquilo te diz alguma coisa, porque isso é o mais importante, é onde você agrega valor àquela obra que você adquire, e não é só na assinatura. Então esse treino de olhar para trabalhos desses artistas que estão aí no caminho, buscando, isso ajuda muito a gente na hora de definir o que a gente quer pôr na nossa casa, quais são as obras, quais são as temáticas, o que é que realmente nos encanta, porque essa é a finalidade, né, quando a gente vai adquirir uma obra de arte. Então essas três criaturas lindíssimas fazem parte desse universo, espero que vocês tenham gostado e acompanhem, né, Ezio Orsatti, a Stephanie e a Isabelle, visitem as feiras, eles estão lá na Calisto, também estão no MASP, e eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, por favor. Vocês assistem os vídeos, gostam, curtem, então não custa nada. Inscreva lá no canal, porque a ideia é trazer cada vez mais artistas e pessoas interessantes, com o propósito sempre de auxiliar na hora de fazer uma boa aquisição em obra de arte. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigada, uma boa noite e até o próximo vídeo.